Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre o Dr. André Jorge, que pediu demissão e rasgou o verbo aí falando do Osmar Stabile, falando que o Osmar Stabile não entende absolutamente nada de futebol. Vamos comentar sobre isso, vamos falar sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Atlético Mineiro, tá, fiel? Jogo super importante. Vou passar para vocês escalações, atualizações, tudo sobre a partida para vocês. Vamos falar também aqui, quero deixar algo claro aqui sobre patrocínio master do Corinthians, tá? Essa história de Betano e também Esportes da Sorte. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para a gente falar muito aqui sobre Corinthians, tá? Quero iniciar aqui porque nem é uma informação, é mais um esclarecimento referente aí ao patrocínio master do Corinthians, tá, pessoal? Tá fiel. Tem muitas pessoas aqui nos comentários, que inclusive o vídeo de ontem eu respondi todos os comentários, respondi hoje na parte da manhã, tá, fiel? Tá todos os comentários lá respondidos, vocês podem conferir aí que vocês vão ver a resposta lá das suas perguntas, tá? Primeiramente, corintianeiro, de novo essa história, os comentários, tá? Como eu falo assim, fiel, porque tem muitos comentários. De novo essa história de patrocínio master, para de enrolar o torcedor. No Corinthians é sempre assim, fiel, só quero esclarecer algo. A informação que eu trago para vocês aqui, toda informação é a de hoje, a de amanhã, a de ontem. Todas as informações, não é eu que escolho, são as informações que chegam para mim trabalhar. Então eu pego a informação e trago para vocês aqui. Se tiver 20 vezes, 20 dias seguidos, informações sobre patrocínio master, eu tenho que trazer para vocês. Faz parte do trabalho. Eu não fico aqui criando informações. São as informações que chegam para mim e eu transmito as informações para vocês. Eu sou aqui apenas um mensageiro, tá, fiel? Que venho aqui e trago as informações do nosso Coringão, nosso clube do coração, tá? Então, só para resumir, tá? Existe a briga realmente entre Esportes da Sorte e Betano hoje. Aquela BID, não sei se vai ter proposta oficial. Por enquanto não tem proposta dessa empresa. Foi apenas uma consulta dessa empresa. Eu cravei aqui neste vídeo que o Corinthians fechou com a Betano ou com a Esportes da Sorte? Não. Eu cravei para vocês que existe uma briga acirrada entre Betano e Esportes da Sorte. Amanhã ou depois dessa BID, ou outra empresa que pode chegar hoje, ou amanhã, ou na segunda-feira e fazer uma proposta irrecusável para o Corinthians para pegar o patrocínio master, tudo pode acontecer. Mas as informações do momento que eu tenho para passar para vocês, que pelo menos na data de hoje, é que quem está na frente nessa briga para pegar o patrocínio master do Corinthians se chama Betano e Esportes da Sorte, tá, fiel? Que estão acirradas, brigando aí com valores quase iguais para pegar o patrocínio master do Corinthians, tá? Pelo menos essas foram as últimas atualizações que chegaram para mim e foram as últimas atualizações que eu passei para vocês. Agora, todos os dias as informações, a gente já sabe que no Corinthians tudo é uma novela, tá, fiel? Todo jogador que o Corinthians vai contratar vira uma novela, todo jogador que o Corinthians vai atrás vira uma novela, toda empresa que o Corinthians vai fechar vira uma grande novela. Então, a gente já está acostumado com essas novelas. Infelizmente, no Corinthians as coisas demoram a acontecer. Principalmente, já demora a acontecer com jogadores, às vezes, contratos pequenos. Agora, imagina contratos milionários, que seria aí de um patrocínio master. Quando é muito dinheiro envolvido, tende a demorar mais, fora que o Corinthians também tem que estar trabalhando aí num possível leilão para o Corinthians arrecadar o maior número financeiro possível, tá? Então, toda vez que sair informação, eu trago aqui para vocês para atualizar vocês. Combinado? Já referente ao Dr. André Jorge, que saiu do Corinthians aí cuspindo fogo, né? Falando que quem entende de futebol é o Fabinho Soldado e o Osmar Stabile não entende absolutamente nada de futebol. Primeiramente, eu vou fazer um comentário aqui diferente aí de muitas pessoas, tá? Primeiro, eu não estou aqui defendendo o Osmar Stabile. Não estou dizendo, estou aqui falando que o Osmar Stabile é um santo, é um senhor presidente. Eu acho ele muito parado. Eu acho o Osmar Stabile, na minha humilde opinião, ele deixa muitas pessoas apontarem o dedo na cara dele. Muitas decisões do Corinthians, quem toma se chama Romeu Tuma Júnior, que bancou a presidência dele e que se elegeu o Osmar Stabile por causa do Romeu Tuma Júnior. Porque se o Romeu Tuma Júnior não fecha com o Osmar Stabile, eles elegem quem eles quiserem. Todo presidente que o Romeu Tuma Júnior apoiou até hoje foram os presidentes eleitos. Duílio, Andrés, Gobi, Andrade,
recentemente o Augusto Melo, depois que eles brigaram, mas para quem não sabe, o Augusto Melo, quem apoiou o Augusto Melo foi o Romeu Tuma Júnior. Aí depois que o Augusto Melo virou presidente, aí eles tiveram um atrito lá e brigaram, tá? Então todo presidente que o senhor Romeu Tuma Júnior apoiou, ganhou. É exatamente isso. Todo presidente que ele apoiou, ganhou, virou presidente do Corinthians, tá? Então ele tem uma força muito grande lá. E na maioria das decisões, quem toma é ele. Quem toma é o senhor Romeu Tuma Júnior e o Corinthians aí, o Osmar Stabile fica aí, vamos dizer assim, meio que no off, tá? E isso eu detesto, eu acho isso uma pouca vergonha. Só pra gente não perder o raciocínio, no caso do Dr. André Jorge, vocês vão me desculpar, mas eu não vejo que o Dr. André Jorge fazia um trabalho de excelência no Corinthians. Eu não vejo que o senhor André Jorge fazia um trabalho bom no Corinthians. Eu acho que não chega nem a falar um trabalho bom, pelo menos é a minha opinião. Corinthians cheio de jogadores no departamento médico, com tempos aí monstros, com tempos aí gigantes para sair do departamento médico. E na maioria das vezes, tirando o André Carrillo, ligamento cruzado, isso não tem nada a ver. Quando é pancada, fiel, o departamento médico não tem nada a ver. Agora, o Yuri Alberto sempre voltou antes, tá? Porque já teve comentário. O Yuri Alberto sempre voltou antes, fiel, por causa da genética dele. Desde a época do Augusto Melo, quando era a Ana Carolina de Cortes, que era chefe do departamento médico do Corinthians, toda a lesão do Yuri Alberto ele sempre voltou antes. É da genética do jogador. Já o André Carrillo, bom trabalho do senhor André Jorge, parabéns. Era cotado para voltar somente em 2026, voltou antes. Parabéns, eu concordo. Mas muitos jogadores no departamento médico, isso não pode acontecer. O Rodrigo Garro já saiu do departamento médico, jogou um tempo, machucou de novo e voltou. Não foi por pancada, não foi nada, foi por dores. Isso não pode acontecer. Quando o jogador sai do departamento médico, ele tem que estar recuperado para jogar bola. Se o jogador for maltratado, ele vai jogar aí uma semana e vai sentir novamente. E não estou falando só do Rodrigo Garro, não. Vários e vários jogadores do Corinthians estão indo para o departamento médico. Estão indo para o departamento médico. Eu não acho o trabalho do André Jorge um trabalho de excelência, nem um trabalho bom, tá? Vou falar em um trabalho médio. Não vou falar que é um trabalho ruim também. Um trabalho médio que o doutor fez aí no Corinthians, tá, fiel? Eu sempre dou o exemplo aqui do Bruno Mazziotti, que para mim foi o melhor médico que o Corinthians já teve na sua história. Cara, ele tocou o Renato Augusto com os dois joelhos podres aí. O Renato Augusto era o melhor jogador do Corinthians. Até que se criou aquela Renato dependência, vocês lembram quando falava isso? O Renato Augusto com os dois joelhos podres aí, com 30 e lá vai fumaça, 34 anos, coisa assim. O cara jogava o Campeonato Brasileiro, jogos em 3 dias. O Renato Augusto estava lá jogando. Às vezes é lógico, contundia e tal, mas sempre o Renato Augusto lá jogando. O jogador chegava no departamento médico, ficava um pouquinho e já saía. Pessoas competentes, realmente sabe o que está fazendo, sabe quando é hora de segurar o jogador, sabe quando é hora de barrar. O departamento médico barra jogadores, fiel. Olha, ele não tem condições de ir para jogo. O risco é de vocês. Se ele for para jogo, ele pode se contundir e a situação pode agravar. Não, esse jogador tá bom, ele dá para ir para jogo. É isso que é um departamento médico de futebol. Pessoas competentes fazem isso, tá? O Memphis Depay, né? A estrelinha do Corinthians. A estrelinha do Corinthians direto tá sentindo dores, direto tá machucado. Mas só que no Corinthians também eu nem vou culpar o departamento médico pelo Memphis, porque lá na Holanda ele sempre tá bom, né? Aqui no Corinthians, poucas vezes que ele está bom, que inclusive está confirmado pro jogo hoje. E eu já vou dar a escalação para vocês. Então, eu não culpo o Osmar Stabile pela demissão do Dr. André Jorge, não. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que passou da hora do Corinthians trocar, e o Corinthians está trocando muito esse departamento médico também. Foi a Ana Carolina de Cortes, agora o Dr. André Jorge. Vão lá e contratam alguém experiente, vão lá e contratam alguém competente, porque a gente vai ficar trocando até quando? A gente precisa realmente... O departamento médico é uma peça super importante, o chefe do departamento médico, para chefiar, é super importante. É super importante, é uma engrenagem fundamental em qualquer time de futebol, tá, fiel? Jogadores contundidos perdem títulos. Jogadores que não estão contundidos, que estão firmes com um departamento médico bom, zelando por eles, ganha títulos, tá? Eu sei que o Flamengo tem um dream team. O Flamengo tem um ótimo time. Eu sei. O Flamengo tem 3 times hoje, né? Titular, reserva e os que ainda que está atrás do reserva se machucar. O Flamengo tem um timaço. Mas os jogadores titulares do Flamengo, quais estão machucados? Comentem para mim nos comentários. Corintianeiro, fulano. Quais estão machucados? Quais jogadores do Flamengo fica aí
mais de 2 meses no departamento médico? Falam pra mim aqui. A não ser que é lesões de pancada, ligamento cruzado, torções, esses tipos de coisa. Falam pra mim. Isso é um departamento médico competente. Quando você tem um do melhor, quando você paga o melhor médico que tem, o médico mais experiente, o cara que sabe o que está fazendo, você consegue evitar muitas lesões sim, fiel. Infelizmente, é a minha opinião. É lógico que eu não sou médico, é lógico que a minha opinião ela é uma opinião leiga, só que eu estou tirando exemplos de outros chefes de departamento médico, de outros clubes e também do Corinthians, que foi o Bruno Mazziotti. Estou tirando exemplo deles, tirando exemplo de outros clubes, tá? Então, realmente, o Corinthians precisa melhorar nessa parte. Agora, contrataram lá o médico que era de São Paulo, Galotti, coisa assim, né, fiel? Comentem aí nos comentários se vocês souberem o nome dele, que pra mim também tem que rever isso aí, porque o Lucas também não sai do departamento médico lá. O Caleri parece que ficou muito tempo lá machucado também, nem sei se voltou, porque nem São Paulo eu acompanho, tá? Só que também não sei se é o melhor tipo de médico aí para assumir o Corinthians, tá? O Corinthians tem que analisar isso também. Vamos torcer, porque agora está no Corinthians. Estando no Corinthians, a gente tem que torcer pelo melhor do profissional, tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Corintianeiro, você pode comentar o que você quiser, porque aqui eu respondo todos os seus comentários, tá? Aqui nós faz a diferença. Aqui você não vai ficar no vácuo. Já respondi todos os comentários ontem, todos. Pode comentar que vou responder todos hoje, tá? Porque vamos falar agora sobre a partida de hoje entre Corinthians e Atlético Mineiro. Fiel, voltas importantes, tá? Quais são, corintianeiro? Hugo Souza, Matheus Bidu. Perda importante para essa partida, mas muito importante, Gustavo Henrique, suspenso, tá? Corintianeiro, qual será a zaga do Corinthians? Eu vou passar a escalação para vocês, porque realmente a zaga hoje me preocupa, tá? Corinthians vai de Hugo Souza no gol, Mateuzinho, seguido de João Pedro, Tchoca e Kaká. Acredito que o Dorival Júnior vai optar por colocar o Kaká, porque ele tem ainda mais segurança no Kaká que no próprio Félix Torres, até eu. Olha o nível que o Corinthians chegou, o tamanho deste clube, você ter o Kaká e o Félix Torres na reserva, para ser reserva, né? Não tem cabimento nenhum você ter o Kaká e o Félix Torres. Ou seja, a gente hoje está com uma zaga super, vamos dizer assim, frágil, na minha humilde opinião. João Pedro Tchoca é um garoto, é um cara que também comete muito erros, tá? Tá começando aí agora, vamos dizer assim, né, fiel? Temos João Pedro Tchoca e o Kaká na zaga. Que não é uma zaga boa, tá? Na minha opinião, é uma zaga bastante frágil. Seguido de Matheus Bidu. Corinthians vem com 4 meio-campistas, tá, fiel? O Corinthians vem com Raniel e Maicon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. As informações que chegaram para mim é que o Rodrigo Garro inicia a partida jogando. Tomara que seja realmente assim. E no ataque, Memphis Depay, que também já postou aí nas suas redes sociais que está totalmente focado e concentrado para esta partida. Memphis Depay e Yuri Alberto formam a dupla de ataque do Corinthians, tá? Temos opções no banco aí, o Guinegão, temos também outros jogadores, o Rian, que é um volante aí que sempre entra bem. O José Martínez, vou confirmar, não sei se está no banco devido a tudo que aconteceu com ele, tá, fiel? Vou confirmar algumas informações novas e trago para vocês nos comentários, tá? Ou trago também no pós-jogo aí, Corinthians e Atlético Mineiro, se eu não me engano, é 6h30 a partida de hoje. O que tem que acontecer nessa partida, pelo menos que nós corintianos esperamos? O Corinthians está em 13º. Se o Corinthians perder para o Atlético Mineiro passa o Corinthians e ainda fica com um jogo a menos. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Se o Corinthians ganhar essa partida, dependendo da combinação de alguns resultados, o Corinthians pode terminar até em 10º, tá, fiel? Até em 9º o Corinthians pode acabar essa rodada do Brasileiro. Mas precisa de uma combinação de resultados para isso acontecer. Se o Corinthians perder, dependendo também de algumas combinações, o Corinthians pode ficar aí a 2, se eu não me engano, 2 ou 3 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. Então, o que isso quer dizer para nós? Que o que nos interessa é somente a vitória. Jogando dentro de casa, diante da nossa torcida, depois do último chocolate do Santos, o que nos interessa é a vitória e o que não é aceitável para essa partida é a postura que a gente jogou contra o Santos. Corinthians jogando dentro de casa tem que se impor, tem que ir para cima e tem que amassar esse Atlético Mineiro aqui. Tem que amassar. Meu irmão, não tem conversa, tem que chegar e tem que amassar o Atlético Mineiro aqui, sem perdão. Tem que ir lá e ganhar, tá? Faz o resultado, coloca o que tem de melhor no primeiro tempo, se for poupar no segundo, nada de segundo tempo, poupar os caras, porque aí você entra, de repente você está com resultado diverso, aí você tem que buscar. Nossa zaga já é uma zaga hoje que é frágil, tá, filho? Realmente
Eu não coloco fé nessa zaga, João Pedro, Tioca e Kaká. Então é um Corinthians hoje que tem que se impor. É um Corinthians hoje que tem que jogar totalmente diferente. A sua atitude tem que ser totalmente diferente da atitude que jogou contra o Santos, tá? Pelo menos é o que eu penso, é a minha opinião, é o meu modo de ver o que o Corinthians tem que fazer hoje para esta partida. Amassar, amassar e amassar, ir para cima e arrebentar esse Atlético Mineiro dentro de casa, no bom sentido, na bola, tá, Fel? Pra gente conseguir sair daqui com os 3 pontos, que é super importante para nós. Eu quero que você comentem o que você acha dessa escalação de Dorival Júnior para essa partida do Atlético Mineiro, quem que você trocaria, quem que você colocaria. Quero muito saber sua opinião e pode comentar que eu respondo todos os seus comentários com certeza, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje à tarde ainda eu trago mais um vídeo no canal do Corintianeiro 2.0 antes da partida, tá, fiel? Antes da partida tem um vídeo no canal do Corintianeiro 2.0 para vocês, tá bom? Vou deixar o link fixado aqui do canal, que é o nosso segundo canal, que já tem quase 5 mil inscritos no canal. Para quem ainda não é inscrito, se inscrevam. Que lá para as 4h30, 5 horas da tarde, já tem um vídeo ali para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!